Olá, tudo bem, alunos? Aqui é a professora Joyce. Na aula de hoje, eu estarei realizando a correção da primeira atividade que eu deixei disponível para vocês fazerem na modalidade EAD, tá? Realizando essa correção, eu já vou realizar a revisão do conteúdo para os alunos que precisarem realizar a recuperação, porque eu vou fechar a nota do trimestre nessa semana, ok? Então, a primeira atividade que eu passei para vocês era de uma situação problema da dengue, onde eu fiz uma contextualização e em seguida eu passei uma atividade relacionada a essa situação problema. Então, se a gente verificar aqui na atividade, na contextualização, o que passava aqui, ó? Então, tá explicando, né, que um personagem que eu coloquei o João, onde ele caminhava perto da sua casa, né, e ele encontrou um terreno baldio. E lá nesse terreno baldio, ele encontrou algumas larvas da dengue, né? Então, ele já pegou e pelo seu desespero, né, ele acabou tirando imediatamente toda a água parada que estava lá e ficou apreensivo com essa situação. Então, dentro dessa contextualização, o João, ele queria resolver esse problema. Então, eu coloquei como questionamento aqui para vocês, alunos, desenvolverem uma aplicação web onde qualquer pessoa, não somente o João, que foi no exemplo, né, que eu mostrei para vocês na contextualização, poderia acessar ou um aplicativo ou uma página web e ele registrar o focus da dengue de algum território nacional, tá? Basta apenas o usuário ele acessar, né, realizar um cadastro e informar aonde estava acontecendo este problema. Essa foi a situação, problema que eu passei para vocês, certo? Aí, na primeira tarefa, eu coloquei aqui o modelo de processo. O modelo de processo é utilizado para a construção de um sistema, tá? Por quê? Porque o modelo ele possui regras, padrões e práticas a serem seguidas, né, durante o desenvolvimento. Então, para quem acessou o material que eu enviei na época, né? Então, entre os slides que estavam disponíveis, existia alguns exemplos de modelo. E esses modelos que tinham lá eram os modelos mais tradicionais, tá? Que hoje em dia nem são tão utilizados. Mas a partir daqueles modelos, você já conseguia escolher uma opção para utilizar nesse projeto. Lembrando que não tem um modelo específico, tá? Então, vocês poderiam escolher qualquer modelo que estava na apostila, desde que vocês justificassem a resposta depois. Por exemplo, lá, o modelo cascata. Ele é o modelo mais tradicional que existe na engenharia de software, tá? Então, como vocês podem ver aqui na imagem, ele fica em um modelo de cascata mesmo, onde tem uma sequência do desenvolvimento do software, né? Onde nós temos a primeira etapa, que é o levantamento de requisitos, que é até o que a gente iniciou lá na sala de aula, e depois eu tenho explicado para vocês como que a gente faz o levantamento de requisitos, né? Que até aqui nesse gráfico aqui, ele está aparecendo como comunicação, tá? Esse gráfico eu peguei no livro aqui, ó, do Pressman, tá? Mas existem outros exemplos, mas que está com essa mesma sequência. Então, aqui a parte da comunicação, onde nós vamos até o nosso cliente, verifica qual que é o problema, e aí nós fazemos uma proposta de uma proposta para o desenvolvimento, né, de solução para ele, enfim. Então, tem toda aquela etapa de extrair os requisitos, que até vocês pesquisaram em sala de aula, que tinha lá o questionário, a entrevista, enfim, é tudo nessa parte de comunicação. Em seguida, vem a parte do planejamento, tá? Que seria, no caso, a análise dos requisitos, que a gente chama,
tá? Onde nós vamos colocar, né, em um documento, como que vai ser o planejamento desse software, qual que vai ser o cronograma de atividades, enfim, qual que seria a estimativa de custo. Então, nós vamos fazer todo esse procedimento. Assim que encerrar essa parte, aí nós vamos para a parte de modelagem. A parte de modelagem a gente iniciou na última aula ou penúltima aula, enfim, foi quando eu mostrei para vocês sobre o diagrama de use case. Então, aquilo lá já é a parte de modelagem, tá? Então, existem diversos diagramas para a gente modelar, para o usuário ter uma visão melhor do sistema, né? Depois vem a parte aqui do construção do código e em seguida a entrega, tá? O modelo cascata tem uma pequena desvantagem, que até ele depois ele não está sendo mais muito utilizado por causa disso. Porque como ele é sequencial, enquanto eu não termino uma parte do sistema, eu não posso passar para outra fase. Então, só quando eu concluo, vamos supor, a fase aqui de comunicação, que eu vou para o planejamento. Quando eu terminar o planejamento, que eu vou para a modelagem. E assim por diante. Só que no cenário atual que a gente estamos vivendo, ocorrem muitas alterações e muitas mudanças. Então, ele acabou, assim, tendo um pouquinho de dificuldade em dar manutenção, mas ainda ele é utilizado, tá? Mas com o passar do tempo, ele ficou um pouquinho complicado de gerenciar. Então, o que aconteceu? Foram criados outros modelos, tá? Então, tem outros modelos também, isso lá na parte tradicional, tá? Porque nós temos os modelos tradicionais, né? Que já faz muito tempo que estão sendo utilizados. E tem os modelos atuais, que são os que estão sendo usados bastante para a empresa. Mas, a princípio, aí no meu material, eu tinha deixado só as metodologias tradicionais. Futuramente, a gente vai ver as outras metodologias também, tá? Que são os modelos de software. Aí também veio o incremental, que veio o quê? Com o objetivo de melhorar esse modelo em cascata. Então, o modelo incremental, ele surge, né? Como eu falei para vocês, para melhorar o modelo cascata. E ao invés de especificar e desenvolver tudo de uma vez, este modelo ali trabalha com incrementos. Então, como vocês podem ver, aqui, ó, ele vai incrementando de acordo com a necessidade. Então, ele possui as fases, né, com pequenas, né, partes do sistema, mas eu posso fazer incrementações antes de me entregar o sistema, tá? Então, ele tem também as fases semelhante ao modelo cascata, vocês podem ver aqui, mas eu posso fazer incrementos antes de concluir esse modelo. Um outro modelo que foi criado é o de prototipagem, tá? O modelo de prototipagem até foi apresentado em sala, tá? E ele também é considerado tanto na parte de extração de requisitos, mas ele também é considerado como um modelo para seguir para um desenvolvimento de um software, tá? Então, esse modelo, ele auxilia os envolvidos compreenderem melhor o que está sendo construído. Quando os requisitos, eles são um pouco escuro, digamos assim, o usuário não consegue enxergar, ter uma visão do sistema. Então, é necessário a gente fazer a prototipagem. O que seria essa prototipagem? Durante ali a minha especificação, eu já vou rascunhar algumas telas para o usuário conseguir visualizar como que vai ser o meu sistema, né? Então, vocês podem ver ele aqui entre as fases, ó, eu tenho um planejamento rápido, que é a parte lá que nós vamos fazer, né, a comunicação, e em seguida planejar lá com o usuário. E já faço uma modelagem, que seria os diagramas, né, ali um projeto rápido, e junto construo um protótipo, já onde o usuário consegue ter uma visão, né, do como vai ser o software, e depois eu vou programar para me entregar para ele, né? Então, esse modelo aqui eu gosto assim bastante até, né? Porque ele traz uma visão para o usuário antes de me programar. Então, como eu vou
fazer uma interface, né, apresentando só as telas, eu já posso fazer modificações, caso o usuário deseja, antes de me iniciar a minha programação, né? Então, esse seria o modelo de prototipagem. E nós temos um modelo em espiral. Esse modelo em espiral aqui, o software ele é desenvolvido numa série de versões progressivas, né? Então, vai progredindo uma versão e depois a outra e assim por diante, né? Podendo sofrer alterações nas fases do sistema antes que estejam prontos. Então, se a gente ver aqui no modelo, ó, no gráfico, vocês podem ver que é até um desenho de uma espiral mesmo. Então, nós vamos desenvolvendo, ó, pode ver que as fases são todas semelhantes, tá? Todos os modelos tradicionais, ele possui a mesma fase. Só a forma de executar que muda um pouco. Que nem no modelo cascata, enquanto eu não concluo uma fase, eu não posso ir para outra. No incremental, eu vou avançando as fases, mas depois eu posso voltar incrementando algo, caso seja necessário. O espiral, eu vou fazendo também partes, né? Então, eu vou fazendo partes onde ela pode sofrer alterações antes de concluir, né? Então, antes de me entregar, eu posso pegar e fazendo implementações. Vocês podem ver ali que tem a parte ali da entrega e do feedback, e ela pode voltar lá para a parte do planejamento, da modelagem. Então, funciona como um espiral. Então, esses modelos aí são modelos tradicionais, tá? Para esse projeto, no qual eu passei para vocês, que era para vocês escolherem um modelo, se fosse para mim escolher mesmo, eu iria colocar o modelo ágil, que é o que está sendo usado muito nas empresas atualmente, justamente por ele ser rápido e ágil, né? E como é um projeto pequeno, seria bem mais fácil. Mas como não estava disponível na apostila, eu não expliquei ainda sobre esse modelo, é assunto para as próximas aulas, então era para escolher um dos modelos tradicionais. Mas teve um aluno até que pesquisou, colocou o modelo ágil e eu considerei, porque como eu falei, não existe um modelo adequado para esse projeto. Então, bastava vocês escolher um dos modelos e justificar o porquê. Porque pode ocorrer de uma empresa preferir um tipo de modelo, pode ocorrer de um outro aluno ou uma outra empresa preferir um outro modelo, desde que esteja justificado o porquê que vocês estão utilizando este tipo de modelo. Então, eu coloquei como resposta esperada aqui o modelo de prototipagem. Por quê? Porque com esse modelo é possível obter uma visão do sistema, mesmo que seja simplificada e com investimento muito pequeno inicial. Então, eu já consigo, né, dar uma visão, no caso, o cliente nosso, que seria o João, né, para ele conseguir ter uma visão do sistema e ele poder solicitar alguma alteração, caso seja necessário. Até porque foi ele que visualizou a situação problema e passou para vocês. Então, a partir dessa situação problema, nós iríamos dar sequência, no caso, no desenvolvimento do software. Então, eu iria colocar o modelo de prototipagem e justificando como, porque esse modelo é possível obter uma visão do sistema, mesmo que seja simplificada, ou seja, só alguns rascunhos da tela, né? A princípio, e depois iria iniciar a programação com investimento muito pequeno inicial, certo? Então, eu ia colocar essa resposta. Depois, a próxima pergunta estava pedindo para fazer ali a parte de extração de requisitos. Eu sei que dentro da extração de requisitos, como nós já vimos lá na sala de aula, primeiro nós vamos até o cliente, nós vamos fazer uma entrevista com ele, ou aplicar um questionário, ou enfim, a gente viu vários métodos que vocês apresentaram no seminário em sala de aula, né? Mas assim que nós fazemos essa extração,
nós temos que documentar isso daí, né? Então, eu tenho que documentar como que vai ficar um sistema para me poder planejar como que eu vou desenvolver. Então, seria como se fosse um relato da minha solução para um problema, tá? Existem inúmeras formas da gente fazer, mas eu pedi para vocês colocar de uma forma e uma linguagem natural, né? Que seria um texto descrevendo como que seria o sistema proposto para o João. Como que a gente ia propor, né? Esse sistema ou web ou um aplicativo para essa situação problema, certo? Alguns alunos nem leu sequer a contextualização e viu o meu exemplo. Aqui no exemplo, gente, não tinha nada a ver com a nossa situação problema. Aqui é um sistema de catálogo de emprego, onde eu coloquei só um trechinho aqui, né? Como que eu poderia descrever? Mas a nossa situação problema não era catálogo de emprego. Tem alguns alunos que escreveu sobre catálogo de empregos, então vamos prestar um pouquinho mais de atenção, tá? A nossa situação problema é a dengue, né? Então, o que é o nosso sistema? É um sistema onde nós temos que criar um usuário, uma senha para ele, e ele vai registrar a denúncia onde tem as focos da dengue, né? Onde, no caso, os responsáveis vão tomar alguma atitude para resolver esse problema. No relato aqui da minha situação problema, além de descrever, né, o sistema, eu pedi para vocês criarem também um nome, tá? Não existia um nome correto ou um errado. Era apenas para vocês criarem um nome e descrever como que vocês imaginam que seria esse sistema, tá certo? Procure sempre detalhar, tá? Eu fiz um relato aqui, não está muito detalhado, mas só exemplificando para vocês. Então, eu coloquei como nome do sistema, Sistema Fora Dengue, tá? E aqui no meu relato, como que eu escrevi? O Sistema Fora Dengue tem como objetivo ajudar no combate da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, onde qualquer pessoa pode acessar, cadastrar seus dados e realizar uma denúncia de um possível foco de dengue. Desse modo, poderão ser tomadas providências para a resolução do problema naquele local. A interação entre o sistema e o usuário é feita da seguinte forma. Então, aqui abaixo eu relatei como que é do usuário. Então, uma pessoa física, no caso uma pessoa qualquer, ela vai acessar a página inicial, que é do login do sistema. Caso ela já possua um cadastro, ela já vai colocar o seu usuário e senha e acessar o sistema. Se ela não possui, é a primeira vez que ela está utilizando, né, esse sistema nosso aí, que é para registrar uma denúncia, ela tem que fazer um cadastro pré-inicial. Por que fazer um cadastro, tá? Isso daí é interessante, porque se não tiver cadastro, pode ser que alguém poste informação errada. Então, se eu colocar que tem que realizar um cadastro, a pessoa colocar alguns dados dela, então fica um sistema mais confiável, né? Então, no caso, eu até coloquei aqui, ó, para no cadastro ela informar um e-mail válido, né? No caso, ela vai criar uma senha e informar um telefone, caso eu precise entrar em contato. Aí o sistema, ele vai verificar se esse e-mail, né, ele é válido. Caso ele não for válido, ele vai exibir uma mensagem para o usuário, para ele colocar um outro e-mail. E se caso for correto, ele vai seguir colocando lá o seu telefone, criando um usuário e senha e salvando. Após a conta criada, o usuário ele vai acessar o sistema, onde vai ter a tela inicial e vai ter uma opção onde ele vai registrar a denúncia. Quando ele entra na tela de registrar a denúncia, ele vai informar o quê? O local. Caso ele queira colocar alguma foto, ele pode incluir e vai relatar o problema, o que está acontecendo nesse local, no caso para o Ministério da Saúde, e lá averiguar, né? Algum responsável lá que trabalhe lá no departamento de saúde da cidade dele. Concluindo, né, esse registro aí,
ele vai poder acompanhar como que está o status dessa denúncia que ele fez, né? Então, ele vai aguardar, no caso, se no caso alguém já visualizou a denúncia dele, se caso eles já estão averiguando, né? Ou se for concluído esse caso aí. Em seguida, entra o papel do Ministério da Saúde, que no caso vai ser o nosso gestor do sistema. Esse gestor também vai ter um cadastro no sistema, no qual ele será um usuário, porém com uma senha administrativa, no qual ele pode liberar funções para ele e cadastrar também os operadores de serviço, né, que vão realizar as ordens de serviço, alterando os status da denúncia, que pode ser que esteja com status em aberto, no caso, quando eles abrem a denúncia, né, e vão começar a analisar. Assim que um operador for até o local, vai ser alterado o status para análise e, por fim, concluído, né? Só para vocês terem uma visão, não sei se algum dos alunos, mas vocês devem ter visto na TV sobre a solicitação do benefício do governo. Pode ver que sempre eles ficam postando os status do aplicativo, que se está em análise, se já foi concluído, se caso já foi concluído, ele passa um parecer para a pessoa, né? É a mesma coisa que vai acontecer nessa situação, né? Então, o operador, ele vai até o local, vai averiguar e daí vai enviar um relato do que foi solucionado para esse problema. Então, aqui em seguida, como que eu descrevi aqui, ó, ao acessar uma denúncia, o gestor poderá abrir uma ordem de serviço e direcionar os operadores, que vão fazer notificações e registrar no sistema, alterando seus status. Essas notificações serão enviadas para os gestores e os usuários, informando a tomada de ação, né? Então, dessa forma aí, iria concluir o nosso projetinho aqui desse sistema, tá certo? Em seguida, eu pedi para vocês também incluir quais seriam os requisitos funcionais e não funcionais para esse projeto, né? Então, a partir dessa descrição, a gente já consegue verificar quais são os requisitos funcionais e até mesmo os não funcionais. Os requisitos funcionais seriam todas as funcionalidades do sistema, né? Essas funcionalidades, depois a gente vai até utilizar lá no diagrama de caso de uso, assunto também de uma outra aula nossa, né? Então, aqui, entre os requisitos funcionais, o que eu incluí? Como primeiro requisito, eu coloquei cadastrar uma pessoa física, que seria o nosso usuário. Esse cadastrar pessoa física vai lá na modelagem ser um caso de uso. E como que seria esse caso de uso? Teria o ator, pessoa física, relacionado com o caso de uso, cadastrar pessoa, né? Então, teria esse relacionamento. Outra funcionalidade que vai ter aqui no meu sistema seria fazer o login, né? Então, depois que o usuário realizar o seu cadastro, ele vai fazer o seu login, conforme a gente já está acostumado a fazer na internet, né? Se nós formos fazer algum e-mail ou for se cadastrar em alguma rede social, primeiro a gente realiza o nosso cadastro e depois faz o login. Realizando o login, ele vai acessar o sistema. Então, acessando o sistema, ele vai registrar o quê? A denúncia. Então, eu coloquei aqui como outra funcionalidade, cadastrar denúncia. Quando ele for cadastrar a denúncia, ele vai fazer o quê? Vai registrar a localização e ele pode adicionar a foto. Então, eu coloquei aqui, ó, cadastrar localização, registrar foto. E pode ver que na tabela, sempre à frente, eu descrevo como é esse requisito funcional. Por exemplo, ó, o sistema deve permitir que o usuário faça upload das fotos de suas denúncias. Em seguida, eu coloquei os requisitos funcionais referentes aos gestores. Então, aqui, o sistema deve permitir o cadastro do gestor, né? Ordem de serviço. O sistema deve permitir que um gestor envie uma ordem de serviço aos operadores.
Depois, notificação da ordem de serviço. O sistema deve permitir que os operadores enviem uma notificação de ordem de serviço para os gestores ou usuários. Notificação de status. O sistema deve informar ao usuário a tomada de decisão dessa denúncia, né? Então, esses itens seria, no caso, os requisitos funcionais. Depois, os requisitos não funcionais, ele não é visível para o usuário, porém é necessário. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei tempo de resposta. Então, o sistema não deve exceder 1 segundo de tempo de resposta, ou seja, ele não deve ter aquele delay, né? Um tempo para o usuário ficar aguardando. Então, a gente tem que programar para isso não acontecer. Capacidade: o sistema deve ser capaz de suportar no mínimo 100 mil usuários simultâneos, ou seja, pode várias pessoas acessar o sistema que ele não vai travar, né? Facilidade de acesso: o sistema deve ter uma interface objetiva e de fácil compreensão para o usuário, né? Então, eu coloquei mais essa questão e coloquei até que suporte de audiovisual, se caso a pessoa tiver alguma deficiência. Segurança: o sistema deve manter os dados do usuário criptografado, ou seja, criptografar a senha dele, para ninguém conseguir acessar com a mesma senha. E compatibilidade: coloquei, o sistema deve ser suporte para todos os navegadores, pensando em ser um sistema web. Para quem ele escreveu como aplicativo, aí a gente já tem que colocar outras funcionalidades aqui, tá certo? Então, aqui a gente encerra essa atividade, né? A correção dela. Eu vou deixar para vocês duas recuperações, tá? A primeira recuperação será referente ao conteúdo que a gente viu em sala de aula, onde eu expliquei um pouco sobre os sistemas, depois a gente entrou na parte de requisitos, que foi a estação de requisitos, nós fizemos até o trabalhinho dos seminários, tá certo? E uma outra recuperação que seria mais a parte prática, que é onde entrou aqui a parte de requisitos funcionais, não funcionais, e também o diagrama de caso de uso, tá? Então, os alunos que estão precisando de nota, que não foram bem nessas atividades, realizem essa recuperação. Eu vou deixar também alguns materiais, tá certo? De apoio, e vocês podem rever as videoaulas, tá certo? Para tá realizando. Surgiu alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem pelo mural do Google Sala de Aula, tá? Que eu vou estar online. Todas as noites, no período que eu tenho aula com vocês, eu fico online justamente para tirar dúvidas, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, poste lá no mural, pode até compartilhar com todos os alunos, que talvez a sua dúvida seja a dúvida do outro também, né? E eu posso estar respondendo para todos, tá? E se caso vocês também achar algum material legal sobre o assunto que a gente está discutindo na sala de aula, não, mas nas videoaulas, vocês podem compartilhar também lá no mural para os demais ter acesso a essas informações, tá? Então, aquele mural a gente pode compartilhar conhecimento mesmo, tirar dúvidas. Então, é para isso que serve o mural lá do Google Sala de Aula, tá? Então, qualquer dúvida é só enviar mensagem por lá. E se tiver algumas sugestões também, vocês podem enviar, tá? Eu até tinha pensado em gravar com vocês um Meet para tirar as dúvidas, mas ontem eu vi que vocês postaram lá no grupo do WhatsApp que vocês achavam melhor mandar o link, tá? Então, vocês vejam o que vocês preferem, tá? Se vocês quiserem realizar aí uma vez por semana para a gente fazer o Meet, eu também estou aberta a sugestões, tá certo? Então, qualquer coisa é só entrar em contato.